renuncia a si mesmo, não faz a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Essa é a fé salvífica, meus irmãos. Nós vamos ler, acompanhar na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, no versículo... Glória a Deus, eu esqueci meu óculos hoje, meus irmãos. Eu creio que é no versículo 8, no versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, o que diz a Bíblia ali? Obedeceu. Pela fé, Abraão sendo chamado, Hebreus 11 e o 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu. O que é isso, meus irmãos? Fé verdadeira, fé genuína, fé que salva, fé que leva para o céu. É aquela fé que nós cremos, nós também obedecemos. É aquela fé que nós renunciamos, como já foi falado aqui, muitas vezes a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Eu estava lendo, como falamos, viajando na Bíblia, caminhando, e eu estava analisando, meus irmãos. Abraão estava em Berseba, já abençoado por Deus. A Bíblia diz que Abraão, meus irmãos, Abraão tinha gados, tinha servos, Abraão, diz a Bíblia, que Deus prosperou financeiramente também a vida de Abraão, espiritualmente, claro, em primeiro lugar, mas Deus abençoou também a vida de Abraão financeiramente. A Bíblia diz que ele era um homem que aonde ele ia muito gado de atrás, a ponto aonde ele caminhava se incomodar com Abraão. Era muito animal, era muito servo, mas mesmo assim, irmão, possuindo riqueza, ele não deixou de ser fiel a Deus. Existem pessoas, irmão, que eles pensam, não, você tem dinheiro, você tem uma casa boa por lá, tem um carro bom para dar, ou tem bastante dinheiro no banco, então não precisa servir a Deus, ou não pode servir a Deus, porque não pode, o dinheiro, é claro, faz mal o dinheiro se tornar o nosso Deus, quer dizer, se tornar uma idolatria, a ponto de virar uma avareza, que nós não conseguimos servir a Deus por causa do dinheiro. Aí sim, é avareza, é mais amor pelo dinheiro do que a Deus. A palavra do Paulo ali, amar a Deus, em primeiro lugar sobre todos os demais. Então, mas o dinheiro em si, meus irmãos, não podem impedir alguém de servir a Deus. Abraão era rico, um dos mais ricos da época, mas a Bíblia diz que ele foi chamado, ele seguiu e ele obedeceu. Voltando para onde nós estávamos, ele estava em Berseba, e a Bíblia diz que era aquele lugar ali, Deus falou com ele, que era para ele levar o seu filho, o seu único filho, quer dizer, ele já tinha Ismael, mas Isaac era o filho da promessa, era o filho que ia trazer a redenção, era a genealogia santa. O que Deus falou para Abraão? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, quer dizer, o filho da promessa, leva para um lugar que eu ainda vou te mostrar, e sacrifica, oferece em holocausto a mim. Foi o que Deus pediu. Agora alguém pode pensar assim, não, como é que pode uma coisa dessa, Deus querer que Abraão imole? O sacrifício naquela época era colocar o que estava sendo oferecido, as pessoas ofereciam o cordeiro, era para colocar em cima do altar, alto assim de pedra, e era para imolar com uma faca assim, ó, e imolar para o sangue ser derramado em sinal de sacrifício ao Senhor. Era o que Deus mandava naquela época. Agora Deus não pediu ovelha, Deus não pediu animalzinho, Deus não pediu nada, Deus pediu o seu filho. E agora alguém diz, não, como pode isso? Deus pediu filho. Sabe que Deus se agrada de matar uma pessoa, ainda mais o filho? Será que Deus... Não, meus irmãos, Deus não queria, nunca quis que Abraão matasse o seu filho. Deus queria mostrar para nós, para ele também, para nós também, que as coisas que nós mais damos valor, as coisas que nós mais amamos, as coisas que nós damos às vezes muito mais valor, é aquelas coisas que nós temos que sacrificar, é aquelas coisas que nós temos que obedecer a Deus. E Abraão, meus irmãos, diz a Bíblia que 3 dias ele foi, quando ele chegou perto do Monte Moriá,
que hoje é a cidade de Jerusalém, quando chegou perto do Monte Moriá, diz a Bíblia que Abraão disse para os seus servos, vocês fiquem aqui, que eu vou mais além ali, nós vamos adorar e nós voltaremos. Quer dizer, Deus tinha pedido para sacrificar em holocausto do seu filho, mas ele disse para os seus servos: nós vamos ali sacrificar, cultuar a Deus e nós voltaremos. Então, com essa palavra de Abraão, o que Abraão estava querendo dizer? Ele estava dizendo que ele tinha fé, que mesmo que ele imolasse o seu filho, Deus tinha poder para fazer ressuscitar novamente. Glória a Deus. Aqui, ainda na vida de Abraão, diz a Bíblia que eles caminharam e eles chegaram no lugar. Abraão levantou o altar, amarrou seu filho Isaque, um mocinho. Se fosse hoje, mano, eu não pegava esse mocinho. Não, você não acha, se fosse hoje, não pegava, mano. Aqui, ó. Jamais ia pegar um rapazinho, se fosse hoje, não pegava, não tinha. Naquela época, eles obedeciam, assim como tem alguns filhos que obedecem aí, os pais. Mas hoje não pegava mais, estava até hoje correndo. Diz a Bíblia que Abraão lhe disse: meu filho, deita aqui que eu vou te amarrar. O filho prontamente, ele estava confiando, ele estava obedecendo o seu pai. Diz a Bíblia que Abraão amarrou o seu filho Isaque, e quando ele ia imolar, que Abraão ele não estava desobedecendo a Deus, ele queria obedecer. Quando a Bíblia diz que ele ia imolar, glória a Deus, ele ouviu uma voz do céu que dizia: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora sei que tu temes a Deus. Amém. Glória a Deus. Dá para adorar a Deus, não dá para glorificar o nome do Senhor. O que é obediência, meus irmãos? É temor a Deus. A obediência é casada com o temor a Deus. Quer dizer, se obedecemos, tememos a Deus. Se tememos a Deus, obedecemos. E a obediência e o temor a Deus, ela produz, ela traz, meu irmão, bênção. Ela traz bênção. O temor e a obediência, ela traz bênção para a pessoa. Então, quando Abraão diz a Bíblia que ele ia imolar o seu filho, Deus disse: Abraão, não faça isso. Quer dizer, Deus não queria que ele matasse, mas Deus queria simplesmente provar Abraão e mostrar para nós também que muitas vezes aqui nessa vida, nessa passagem aqui, Abraão, diz a Bíblia que depois que ele ia imolar, que Deus disse que não era para ele imolar, Deus disse: agora sei que tu temes a Deus. Depois disso, meus irmãos, diz a Bíblia que Deus confirmou a promessa para Abraão: Abraão, porque tu não me negaste o teu único filho, eu vou fazer de você uma descendência abençoada, eu vou prosperar a tua vida, vou abençoar a tua descendência. Quer dizer o que, meus irmãos? Abraão, ele saiu lá da sua casa, como eu tinha falado antes, lá de Ur, lá de Harã, depois de Harã, e ele caminhou na terra que ele estava palmilhando, morando em tenda, morando em cabana, porque ele tinha uma promessa e ele esperava uma terra melhor que a Canaã celestial. E a igreja de Jesus Cristo, eu e você, nós estamos palmilhando nessa terra aqui. Muitas vezes o crente, aquele que quer morar com Jesus no céu, meus irmãos, muitas vezes é provado. Concordo com isso, irmão? A Bíblia diz que nós somos provados. O crente que quer morar com Jesus no céu, ele muitas vezes é provado. Quer dizer, muitas vezes parece que Deus pede alguma coisa que nós não vamos conseguir. Parece, meus irmãos, que Deus pede. Agora, o que nós temos que fazer, meus irmãos? Desobedecer? Nós temos que fazer o quê? Não, nós temos que buscarmos a graça de Deus, o revestimento do alto, para cumprir aquilo que Deus pede de nós. Porque, meus irmãos, depois que nós passarmos na prova, depois que nós mostrarmos com a nossa vida que nós tememos a Deus, depois da obediência, depois da prova, depois da obediência, vem a bênção. Glória a Deus. Porque tem pessoas que eles não conseguem
alcançar uma vitória da parte de Deus, porque primeiro Deus pede. É claro que hoje nós temos o tempo da graça, mas a graça não é uma desgraça que não precisa fazer nada, não. Alguém falou, não, agora não precisa fazer nada, não. Jesus disse, o reino de Deus é tomado a esforço. É claro que agora nós não precisamos mais fazer esse sacrifício de Abraão, mas Deus ainda pede de nós, Deus ainda pede da igreja, que nós continuamos temendo a Deus, amando a Deus, renunciando muitas coisas, assim como Abraão renunciou a sua família, a sua terra, até o seu filho que ele ia imolar, ele estava disposto até o seu filho sacrificar para obedecer a Deus. Glória a Deus. Agora nós vemos, Deus pede tão pouco de nós. Deus pede, às vezes, no sentido de Abraão, Deus pede tão pouco de nós. Às vezes Deus pede para nós tirar um tempo, para nós buscar a Deus. Deus pede um tempo para nós se voltar para Deus. Deus pede, às vezes, alguma coisa para nós fazer para o reino de Deus. É tão pouquinho em comparação àquilo que Deus já fez por nós. Aquelas coisas que nós devemos fazer, que às vezes não, que sabe, nós nem se agradamos muito, nem é do nosso agrado, às vezes vai contra a nossa natureza terrena, mas nós queremos agradar a Deus, queremos servir a Deus, queremos um dia descansar naquele lugar que Jesus foi preparar. Glória a Deus. Diz a Bíblia aqui que Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaac e Jacó, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Agora eu pergunto, você está esperando essa cidade assim como Abraão? Abraão estava caminhando no deserto, estava caminhando com Deus, mas lutando, passando por dificuldade muitas vezes. Mas diz a Bíblia que a intenção dele, o desejo dele, o que ele tinha em vista era aquela cidade que o artífice e construtor é Deus. A igreja de Jesus Cristo, eu e você, a nossa cidade não é aqui, a nossa pátria não é aqui, embora nós somos brasileiros, nós temos a nossa pátria brasileira, mas a nossa pátria definitiva não é aqui. A nossa pátria, meus irmãos, é muitas vezes incomparável melhor do que esta pátria aqui. Diz a Bíblia que o lugar que Jesus foi preparar é um lugar onde não há mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. É um lugar que diz a Bíblia que Deus vai enxugar daqueles que sofrerem por causa da obra, enxugar, diz a Bíblia que Deus vai enxugar as lágrimas nos olhos, quer dizer, não vai haver mais lágrima. Glória a Deus. Quer morar num lugar onde não há mais pranto, não há morte, não há lágrima? Então continuamos servindo a Deus, continuamos sendo fiel a Deus, não olhando para aquelas coisas que nos tiram da presença de Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia aqui, meus irmãos, que Abraão, depois fala dos heróis da fé aqui, tem muitos heróis da fé aqui. É claro que nós não vamos ler todos, mas quando a Bíblia fala de heróis, o que é um herói? O que é um herói? É aquele que chegou no final, é aquele que chegou venceu. Ninguém é chamado de herói se faz uma corrida, ninguém é chamado de herói se não chega em primeiro lugar ou em segundo lugar. Herói, quando a Bíblia está dizendo que heróis da fé, está falando que são pessoas que sofreram, pessoas que passaram dificuldades, passaram privações, foram perseguidos, correram risco de morte, mas eles foram heróis, eles chegaram até o final, conforme a palavra do irmão Janeiro. Eles chegaram até o fim, meus irmãos. Crente em Jesus Cristo, meus irmãos, ele deve ser um herói. O que é um herói? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Glória, você sabia que não é só ser membro de igreja que salva? Eu creio que você sabe disso. Não precisa ser membro, não falamos disso. É preciso ser membro, sim, participar
do pão, do vinho, participar da ceia do Senhor. É preciso descer as águas batidas e tal. Agora, somente ser membro da igreja, isso também não é garantia de salvação. O que garante a salvação, meus irmãos, é claro, em primeiro lugar, o sangue de Jesus Cristo, mas o que garante a salvação é nós permanecer na palavra de Deus e procurar obedecer a palavra de Deus e não fazer a vontade de todo mundo, mas fazer a vontade de Deus. Amém, irmão? Isso que garante a salvação, não somente ser membro da igreja, mas ser membro, quer dizer, uma pessoa que já teve um encontro com Jesus Cristo, uma pessoa que já provou do novo nascimento e já conhece Jesus. Glória a Deus, eu pergunto, você conhece Jesus? Realmente já teve um encontro com Jesus Cristo? Só poderá ser salvo aquele que tiver um encontro com Jesus Cristo. Se coloca de pé, vamos estar orando nesse momento. Se coloca de pé, vai adorando a Deus, vai glorificando o nome do Senhor. Nesta hora da oração, nós temos sempre que estar orando, clamando a Deus, porque em todo culto, mas agora nesse final também, porque às vezes tem culto na oração, às vezes Deus quer falar com a pessoa, às vezes Deus quer renovar uma pessoa, e a pessoa às vezes está desapercebida na hora da oração. Em todo culto, mas nessa hora, fique ligado com Deus, fique clamando a Deus, abra o teu coração, como já foi falado aqui nessa noite. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, peça renovo no céu, peça força do alto. Quem sabe você chegou aqui, eu não conheço, mas Deus conhece a tua necessidade. Você chegou aqui, quem sabe lutando, quem sabe fraquinha, mas Deus se nós, meus irmãos, buscarmos a graça, Deus quer renovar as nossas forças. Glória a Deus. Deus quer renovar nossas forças. Para quê, meus irmãos? Para nós continuar mais uma milha, mais uma semana na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, meus irmãos, já vamos orar, nós precisamos concluir. Outra coisa, não espere só dos outros. Você precisa ter a tua experiência com Deus. Isso é real, isso é a Bíblia também. É claro que os outros nos ajudam e precisamos aí de nós se não tivéssemos outro, mas tenha a tua experiência com Deus, tenha a tua busca com Deus. Se você buscar a Deus, diz a Bíblia que Deus é galardoador, meu Deus. Deus é galardoador. O que é galardoador? Recompensador. Ele paga, ele retribui, ele devolve. Se nós buscarmos a Deus, se nós nos aproximarmos de Deus, diz a Bíblia que ele é galardoador. Ele vai recompensar a tua busca na presença de Deus. Glória a Deus. Então não espere só dos outros. Glória a Deus, não espere só dos outros. É claro que, mais uma vez falamos, é claro que não oramos uns pelos outros, mas a nossa vida, meus irmãos, tem hora que é entre eu e você, é entre eu e Deus, é você e Deus, é entre eu e Deus e você e Deus. Quer dizer, tem horas, meus irmãos, que o inimigo da nossa alma, ele vai te atacar lá fora, aonde você estiver, ele vai atacar você. E você precisa ter a tua experiência com Deus. Nessa hora a igreja não vai estar, o membro não vai, os irmãos não vão estar. Você precisa ter a tua resistência diante de Deus para resistir, diz a Bíblia, resistir no que as mal. Glória a Deus. Então você precisa ter o teu tempo na presença de Deus para continuar. A Bíblia diz que os dias são maus, os dias são trabalhosos. Ninguém brinque com os dias que nós estamos vivendo. É dias que o diabo está fazendo as suas últimas tentativas para levar pessoas para o inferno. Por isso a luta da igreja, por isso a tua luta, por isso você está aqui nessa noite. Nós devemos buscar mais a graça de Deus. Quantos precisam se aproximar de Deus? Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Se porventura alguém quer passar à frente, às vezes tem uma necessidade de passar à frente, propósito. É claro que não vamos também insistir muito, mas porventura alguém quer passar mais à frente aqui, receber uma oração, e nós vamos estar orando. Alguém também, quem sabe, se entregar para Jesus, é necessário deixar também esse convite. O tempo está aí, a hora
Alguém mais precisa, deseja se aproximar de Deus? Não é feio, não é feio nós falar, não, eu preciso me aproximar de Deus, preciso buscar Deus, preciso renovar as minhas forças. Não é feio não falar, não, eu preciso buscar mais a graça de Deus. Glória a Deus. Vai adorando Deus, vai adorando Deus. Nós temos ainda tranquilo dentro da casa de Deus. Amanhã é outro dia. Glória a Deus. Vamos estar orando, vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus para você, eu e você continuarmos servindo a Deus, servindo a Jesus Cristo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, servindo a Deus. Amém, meus irmãos? Terça-feira nós temos nosso culto, vamos falar agora aqui, terça-feira, 19h30, quinta-feira, também às 8 horas da manhã. Está sendo muito abençoado as quintas-feiras. Aqueles que podem estar às 8 horas da manhã, na quinta-feira, das 8 às 9, está sendo uma bênção também. Glória a Deus, vamos orar para as irmãs, para os irmãos também. Querido Deus, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, te damos graça, Deus, pela palavra que ouvimos desde o início do culto, a primeira palavra que ouvimos, os louvores que nós ouvimos nessa noite. Pai Celestial, as pessoas que passaram aqui à frente, o Senhor conhece a necessidade, Mestre. O Senhor conhece, Deus, a necessidade de cada um em particular. Venha, Senhor, tocar nesse momento, renovando as forças, enchendo do poder, enchendo da graça, enchendo, Senhor, do renovo do céu. Oh, rebasteira, Pai, bendito o nome do Cordeiro. Venha curar o enfermo, venha levantar, Senhor, aquele que não tem força, venha revestir das armaduras do céu. Olha para esta irmã que está orando pelos seus filhos, esse pai que ora pelos seus filhos, esse jovem, esse adolescente, essa criança. Oh, rebasteira, vai. Olha para aqueles que não puderam estar na casa do Senhor, venha dar grande vitória por esta igreja, esta obra e esta cidade. Apresentamos a Ti também, Pai Celestial, os trabalhos agendados, entregamos tudo diante de Ti. Nós oramos, nós clamamos e cremos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, para o irmão que está perto aí, se é possível. Glória a Deus. Nós vamos ainda, meus irmãos. Vamos senta um instantinho, irmão. Senta um instantinho aí. Senta um instantinho. Só vamos dar uns avisos aí que precisamos. Lembramos agora. Não é para escalar ali, caso nós vamos apertar. Vamos estar em pé, então, só para nós, então, levantar a nossa mão, orar a Deus. Que todos nós tenhamos a nossa mão também abençoada na presença de Deus. Vamos orar por esse trabalho também do dia 12. Ore por esse trabalho, para Deus também falar contigo, falar com as pessoas, tá bom, não? É necessário nós fazermos orar também por esse trabalho. Vamos levantar a nossa mão, então vamos dizer: com Cristo somos mais